Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo, dessa vez as reações do craque Neto a essa vitória na raça da seleção brasileira contra o Japão 2-1. O craque Neto vai falar um pouco sobre esse jeito de jogar mais físico da seleção brasileira e vai falar um pouco sobre a ausência do Neymar, algo polêmico, né? A reação dele após a classificação da seleção não foi positiva, então ele vai falar um pouco sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e fica até o final do vídeo, tem muita informação. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Lembrando que durante o vídeo vai aparecer alguns links para produtos exclusivos, tanto do Flamengo quanto da seleção brasileira. Se você tiver interesse em comprar, acessa lá e fica à vontade. Vamos para o conteúdo. Vizinho da seleção contra o Japão hoje, o que você pensou, o que você viu e o que pode acontecer ou contra a Costa do Marfim ou contra a Noruega, para a gente conversar sobre isso com o Magrão, com o Leandro Guerreiro, meu querido, maravilhoso Peninha, e Godoy, que é um monstro, que por sinal tinha pessoas no camarim querendo te derrubar. Você sabe. Você sabe, né? Uma trairagem desgraçada. O cara recém-chegado. E aí, Camila? Ainda bem que o meu camarim é outro, eu tô fora dessa história. Boa noite pra todo mundo, Neto. Mas pra te derrubar, não precisa estar no mesmo camarim. Mas eu não tava nessa história, né? Não tava nessa história de vocês. Boa noite pra todo mundo. Neto, a gente viu hoje, principalmente, a atuação do Ancelotti em campo. Acho que a gente pode contar a história de trás pra frente no gol do Martinelli, mas a verdade é que ele voltou às convicções dele no segundo tempo. O Brasil voltou a jogar no 4-2-4 e desse jeito foi que o Brasil não deixou o Japão jogar. Achei interessante até a substituição, a entrada do Martinelli no lugar do Paquetá, surpreendente e interessante, e acho que é isso que ele vai fazer no domingo, no próximo jogo. Ele vai manter o Martinelli. Pra você, Magrão, o que você viu hoje, tá aí? Pra mim, ele teve mais sorte Do que juízo? do que juízo. Na hora que ele fez, eu também pensei isso. Porque a lesão do Paquetá, e em cima do pragmatismo, que é o trabalho do Ancelotti nos clubes que ele trabalhou, de ter uma linha mais baixa, eu acho que ele viu o Japão com medo do Brasil. O Japão falou a semana toda que o Brasil não é mais o mesmo, mas dentro de campo não mostrou isso. Dentro de campo o Japão se acovardou. E aí foi uma oportunidade de ele jogar o time mais pra frente com o Martinelli. Mas teve mais sorte do que juízo, porque se não machuca ali o Paquetá, talvez ele não troque. Leandro Guerreiro, que está aqui presente, firme e forte. Sendo que era outra pessoa que vinha no lugar do Os Leandro dois Guerreiro. brigaram, São Paulo e Inter. Corinthians e São Paulo. Quem Mas ganhou como a você é um briga? bom menino, Tricolor. você liberou para ele, né, Leandro? Nós é parceiro. Eu acredito que o Ancelotti hoje mostrou que ele tem convicção. Né? Se vai dar certo ou não, daqui para frente a gente não sabe. Mas ele acredita no que ele está fazendo. E dentro do que o Magrão falou, do Japão, né, se acovardar na parte defensiva, ele foi e colocou o time ofensivo para frente e virou o jogo. Godoy. Craque Neto, o jogo de hoje é aquele jogo que, se o Brasil tivesse sido eliminado, nós estaríamos comentando. Tá vendo só o que aconteceu, por que fez isso, por que fez aquilo? Se ficasse jogando mais 2 horas, não conseguiria fazer gols. Pode terminar, tô falando aqui. Não, mas tá legal. Aí, como nós ganhamos, aí mostrou o quanto que o time do Japão foi muito covarde em termos de enfrentar o Brasil, tendo inclusive a vantagem e depois o empate. Só se defendeu, o volume de jogo foi muito grande e a gente sabia, tinha, assistindo o jogo, a certeza que o Brasil venceria o jogo. Se não fosse nos 90 minutos, venceria na prorrogação, por causa da quantidade, do volume de jogo. Agora, em termos de acertar ou errar nas substituições, o técnico só acerta quando o substituto joga bem. Vamos lá, Peninha. A gente estava conversando lá no campo. A gente pensa bem... Deixa eu falar o que eu achei do jogo. Não, mas eu vou te perguntar. Tá. A gente estava conversando lá que é uma Copa do Mundo, tecnicamente... É nivelada por cima. Não é bem assim. Não é bem assim. Qual que é a expectativa sua e o que você viu do jogo que você gostou e que você não gostou, garotinho? Então, a postura, que a tua esposa está lá em Porto Alegre olhando você. Postura. O mais criativo que o futebol brasileiro certamente são os memes que o Brasil produz, né?
Então tem dois hoje espetaculares, né? O primeiro é que desde 1945 a Alemanha e o Japão não tinham um dia tão ruim, né? Porque os dois foram. E o segundo meme eu te mostrei lá. Eu tiraria o Casimiro no intervalo. Verdade. E eu não botaria... O seu amigo falou, escreveu. E não botaria o Martinelli. Por isso que eu não sou o Ancelotti e eu vou ter que acordar amanhã às 6 da manhã para trabalhar. Porque, né, mas é como o Godoy falou. E se não tivesse funcionado o Martinelli? E se ele tivesse mantido, como manteve o Casimiro? A gente já está aqui pisoteando. E ia falar de novo num tema recorrente desse programa, né? O Neymar. Né? E quem deu o Neymar? E o Neymar não entrou. Mas, cara, o futebol é pragmático. A gente está falando de uma coisa que aconteceu. O que aconteceu? O Brasil, na minha opinião, não jogou bem. Na minha opinião, o Cascavel Sub-23 encararia o Japão. Sub-23 ganhava do Japão. Com o campo embarrado lá em Cascavel, com certeza. Só que não tinha o Marcos Vinícius, do Grêmio. Fez 2 gols. Que não foi convocado, inclusive, né? Extraordinariamente. Em compensação, o Balbuena, do Grêmio, foi convocado e tentou mudar o resultado da Copa. Para bater o último pênalti. Né? Então, o Japão, você matou a... Esportes da sorte. Duvido você não se divertiu. Dói muito. Principalmente... E o Brasil ganhou e o pragmatismo, enfim, ganhou, tá lá, vai tá enfrentar. tudo bem, ganhou o jogo, a gente tem que dar moral, fez o gol, né? Não, mas só uma coisa que eu queria completar. Por favor. Não, só por isso. É que hoje, faz 68 anos que o Brasil ganhou a Copa de 58. 29 de julho de 1958 foi o dia em que o Brasil tocou 5-2 na Suécia. Com Didi, com Garrincha, com Bellini. Pelé. Né? Bellini, que jogou no Vasco, Gilmar, Vasco que de depois Itapira. virou dedo duro. Então, sabe, daí quando tu compara, é difícil, mas é verdade. Né? Esse time existiu, o de 58. O de 62 existiu, o de 70 existiu, né? E aí, esse time aí... E de 78, quando você estava... eu sequei bastante lá em 78. Vamos lá, então, ó. A gente tem aqui os 2 gols narrados pelo Marcelo Duó. Quer colocar, Cascão? Pro Peninha, pro Magrão, pra Marília Ruiz? Não, tudo bem, eu já vi já. Qual a ideia do Bruno Guimarães para você, que você fez a mesma função que ele jogando futebol? O Bruno Guimarães, no primeiro esquema de jogo ali, o 4-1-4-1, onde o Casemiro é o cara que se posiciona ali na frente da área, ele tem muita liberdade para esse corredor. Talvez ele não é o cara do toque, do controle do jogo, mas é o cara que arrasta, que infiltra, que vai para dentro da área. E nesse modelo ele cresceu muito. Não sei, como eu estava falando com a Marília aqui em off, se ir para um 4-2-4, com Casemiro e Bruno Guimarães do lado do outro, se o Bruno Guimarães vai render a mesma coisa, porque o Casemiro talvez não tenha essa mesma força e dinâmica para fazer essa função. Nesse 4-1-4-1, onde é um triângulo, o Bruno Guimarães vai estar muito bem. Um pouco por dentro? Só para falar uma informação da coletiva do Ancelotti, para uma das emissoras que tem os direitos de transmissão em inglês e não para a coletiva normal, ele respondeu sobre o Martinelli. Por que ele tinha colocado o Martinelli para jogar mais por dentro? Ele falou, porque ele enxerga o Martinelli como 8. Eu tive até uma pontada no coração quando ele falou isso. Não, calma, por favor, ele vai morrer agora. Ó, o garçom, números de Bruno Guimarães da Copa, que por sinal o Arsenal já quer comprá-lo, acho que por 46 ou 50 milhões de euros, 4 jogos, 4 assistências. Gol contra Marrocos, 2 contra a Escócia e 1 contra o Japão. Esse cara joga muita bola. Mas não é pouco. O jeito que ele enxergou o Martinelli ali. Impressionante o tapa que ele deu com a perna esquerda. O que você viu nisso, meu querido Leandro Guerreiro? Ô, craque, ele era para estar até fazendo gol, mas hoje ele está tendo que sacrificar um pouco para fazer uma função para ajudar ali o Casimiro no meio-campo. Hoje, hoje o Brasil, quando você pressiona e você não rouba a bola, o meio-campo do Brasil ficou fragilizado do meio para trás. Quando você saiu da primeira parte do campo, o Brasil tinha que correr para trás. E para correr para trás, todo mundo sofre. E quando você não tem um cara de muita força no meio-campo, de muita pegada, acaba que acontece o que aconteceu com o Casimiro, toma o cartão amarelo, o que acontece com o Bruno, tem que correr para trás. Então ele deixa de produzir o que ele poderia produzir na frente. Que eu acho que o Bruno, do meio-campo para frente, aí ainda que a Maria falou. Eu enxergo mais o 8 no Bruno do que no Martinelli. Não tenha dúvida. Né? Que é o cara que tem qualidade, que pode armar, que chega dentro da área, que finaliza, que bate. Então, quando você tem que correr para trás, fica um pouco mais difícil para ele. Para você, Marília Ruiz, o Bruno Guimarães, assistências?
Eu acho o Bruno Guimarães, hoje eu achei ele o melhor em campo, apesar da FIFA ter dado o melhor em campo para o Casimiro, e não foi fake. O Casimiro ganhou o melhor jogador em campo, e apesar dele ter feito o gol. É verdade. Não, mentira. É verdade. Não. Juro que ele deu. Não é verdade. É verdade. Não, isso é absurdo. Pois é. Que é a marca da cerveja Budweiser, né? Ó, Budweiser, então, se vocês quiserem tomar Budweiser com o Casimiro... É uma loucura, é uma loucura. Não dá Mas pra você sabe tomar, que é inteligência artificial, vocês sabem, né? A votação, Essa votação é feita por inteligência artificial, por uma série de critérios, e a seleção da Copa vai ser feita não pela burrice natural, mas pela inteligência artificial. Pela burrice artificial. Não, se o Casimiro for o melhor jogador em campo, vocês não bebem essa cerveja. E aí? Eu acho que hoje... Eu até achei que ia ser escolhido o Martinelli pelo gol no último minuto e o fato de classificar uma seleção à próxima fase. Quando saiu o Casimiro, eu fiquei estupefato, porque se fosse voto de inteligência humana, eu acho que o Bruno Guimarães tinha que ganhar o melhor jogador, porque apesar de ser sacrificado... Mas se o Vinícius Júnior faz aquele gol que o goleirão... também, aí Suzuki, ele não perde, porque é o único cara que tenta driblar, que tenta jogar é o Vinícius Júnior. E hoje até o Ancelotti respondeu sobre o Vinícius Júnior, né? Se o Vinícius Júnior tinha jogado mal, ele falou, não foi o Vinícius Júnior que jogou bem. A pergunta foi essa. Não sei, mas pra mim ele jogou muito bem. E aí ele respondeu, não, o Vinícius Júnior não jogou mal, inclusive queria dar os parabéns pro marcador do Vinícius Júnior, que... Apesar do Vinícius Júnior ter sido taticamente importante, ter tentado muito, os marcadores do Vinícius Júnior hoje não deram espaço que em outras ocasiões a gente teve. Acho que o Bruno Guimarães, hoje, ficou claro que ele era um grande meio-campista, porque hoje o Brasil teve a bola. Caía bem no Corinthians. Hoje o Brasil... Cairia. Caía bem no Corinthians. É difícil... Bruno Guimarães. No Cascavel Sub-23 também. Mas eu acho, pela primeira vez, o Brasil não foi o time reativo. O Brasil quis ficar com a bola. E aí aparece o meio-campista. Nos outros jogos, o Brasil foi pragmático e reativo. Parecia time do Abel Ferreira. Roubava a bola na última intermediária, né, no último terço, e fazia o gol. Hoje não. O Brasil teve a bola e tentou várias jogadas diferentes. Godoy, deixa lá. Mandei tirar isso aí. Pra deixar lá, pô. Mandei tirar o negócio do Bruno Guimarães. Fez um negócio tão legal aí nesses dois telões aí. Bota lá. Bruno Guimarães, Godoy, 4 jogos, 4 assistências. É o melhor jogador da seleção brasileira pra mim. Dá a impressão dele ser o que mais se desgasta fisicamente. Também. Dá a impressão. Agora, se ele não é o que mais se desgasta, é um dos que mais se desgastam, mas mostra como que ele chegou em fim de temporada... Na hora que ele estava na Europa, no futebol europeu, como que ele chegou no fim de temporada com essa condição física. Jogando o que ele está jogando, rendendo o que está rendendo, e do começo ao fim, e principalmente no fim do jogo, quando os adversários estão desgastados, ele mostra a sua qualidade individual, fazendo jogadas individuais e deixando companheiros em condição de fazer gol. Tá bom, Godoy. E o Danilo? Tu não vai falar do Danilo? Não, a gente vai falar. Por favor, Peninha, pode falar do Danilo. Não, é que, sabe, assim, tem um lado, né, que a gente tem que assumir. Não vou dizer que é hipocrisia, porque não é. Mas nós da imprensa esportiva, a gente tem que assumir. Todos nós falamos, imagina se o Brasil tivesse sido desclassificado. E a chance existiu. E podia ter sido. Como é que ia ser a prorrogação? Imagina o quanto a gente ia estar destruindo o Danilo, destruindo o Casimiro, destruindo o Ancelotti, destruindo o Neymar. Verdade. Né? Então, cara, só que o futebol é assim. A verdade, graças ao gol do Martinelli. Mas vamos lá. Quantos jogos tem mais pela frente? Ainda teremos tempo para destruí-los. E aí a gente tá... Não é destruindo. Aí o Ancelotti vai morrer abraçado com essa convicção de Danilo, de Casemiro. Hoje passou. Não sei se passa contra a Noruega e Costa do Marfim. Mas também quem tá lá, onde que eles estão? Que zona que eles estão? Hein, Cascão? Tá dormindo, Cascão? Vocês estão aí... Mas cadê o Quesada? Eu quero o Quesada e quero... A Gabi. Caiu já a escalação, a convocação. Então. Me dá quem machucou. Me dá quem não jogou. Me dá quem tá machucado. Me dá o nome do médico. Dá o nome do médico, dá o nome do preparador físico. Porque é uma vergonha a preparação física da seleção brasileira. Olha. É uma vergonha. Ei, eu quero... É só vocês verem. E vocês não querem ver. Se o cara não tinha condições de jogar contra o Japão, ele tem nas quartas, ele tem na semifinal, aí a gente vai ver. Tá, e o mas tempo vai mostrar uma isso. pergunta por antes favor. desse ali. Se tivesse prorrogação, o Neymar entraria... Guerreiro, entraria ou não entraria? Magrão, entraria ou não entraria? Entraria. Ele não ia morrer com o Coringa na mão. Ele não ia morrer com o Coringa na mão. Ele ia colocar... Ou perdendo, ou metendo 4.
mais ou menos não entrava. Como E não outra entrou coisa, hoje. como ia para prorrogação, o pênalti é muito importante. O Harvard, por exemplo, que é o grande batedor, e eu sou agradecido a ele Eu também. eternamente. Obrigada, Harvard. Muito obrigado que você fez pelo Chelsea contra eles, não é verdade? Agora ele bateu o primeiro pênalti e perdeu. E aí o Paraguai, alguém aqui falaria que o Paraguai ia ganhar da Alemanha? De nós aqui? Não, quebrou o bolão de todo Do futebol mundo. brasileiro, do futebol mundial. Então o Brasil classificou. Classificou, pô. Ponto, Então acabou. você tem que dar moral e É isso acabou. aí. E agora o próximo. E essas foram as análises pós-jogo da classificação heróica e da seleção brasileira. E o que o craque Neto levantou é algo importante, né? A questão física da seleção. A gente já perdeu o Rafinha, né, na fase de grupos, agora o Paquetá aparentemente também se lesionou. O Neymar realmente não está recuperado a ponto de poder nos ajudar durante a Copa, então nós temos alguns problemas para armar esse time. Algumas boas notícias, né? O desempenho do Bruno Guimarães já é um alento ali no meio campo, né? Porque o Casemiro ele oscila muito e é um ponto de risco, né? A gente vai ter que ter muita atenção. No caso, o Ancelotti vai ter que ter muita atenção em como vai preparar psicologicamente o Casemiro. Porque a segunda partida que ele inicia com sem estar bem no jogo, né? E para um jogador experiente e a posição que ele atua, é necessário que ele esteja em melhores condições, né? Para jogos mais decisivos e o nível de enfrentamento maior que a gente vai ter à medida que o Brasil for classificando na Copa. Eu acho que a tendência é que o Ancelotti pense em uma mudança tática. Eu acho que a ideia de voltar para o 4-2-4 pode ser interessante, já que o Paquetá lesionou e aparentemente ele não tem confiança de colocar o Danilo como titular. Então eu acho que a tendência é que volte ao 4-2-4 e torçamos que dê certo, né? A gente tem a segurança de que o Vinícius Júnior ele tá concentrado para decidir os jogos, quase faz um golaço hoje, né? Uma pena que aquela bola não entrou, mas torçamos que a seleção ela continue evoluindo e se não der para ganhar na técnica, no refino, vamos ganhar na raça, na vontade de vencer, na bola parada, que no final o que vale mesmo é gravar um nome na história e ser campeão. Mas eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que o Ancelotti ele tem que pensar nessa mudança tática de formação e voltar para o 4-2-4 devido à lesão de Paquetá? Ou ele tem que pensar no Danilo, ou até o Fabinho ali no meio campo, o Ederson? Aí deixa sua opinião nos comentários. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.